Sabe aquela imagem clássica que vem à cabeça quando se fala em dinossauros? Aqueles monstros gigantes, escamosos, dominando um mundo perdido no tempo? Pois é, e se essa imagem toda estiver, na verdade, bem incompleta? Ou até errada em pontos cruciais? É bom se preparar, porque vamos juntos desvendar a história que não costumam contar sobre essas criaturas fantásticas. Olha, tudo começa, na verdade, pelo nome. Lá em 1842, um paleontólogo britânico, o Richard Owen, criou o termo dinossauria. A palavra vem do grego dinossauros, que significa literalmente lagarto terrível. E vamos combinar, né? Quando a gente pensa num T-Rex, lagarto terrível parece um nome que cai como uma luva. A grande questão é, será que era só isso? Eles eram simplesmente lagartos, só que gigantes e, bom, mais assustadores? A ciência hoje em dia tem uma resposta bem clara para isso. Não, de jeito nenhum. A realidade, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais interessante. Então, para começar, vamos quebrar essa ideia de lagarto. O que exatamente lá na anatomia deles fazia um dinossauro ser um dinossauro, e não só mais um réptil da época? Porque essa diferença, olha, foi uma verdadeira revolução. Ok, vamos lá. Os dinossauros fazem parte de um grupão chamado Archosaurus. Os crocodilos de hoje, por exemplo, também estão nesse grupo. Só que, em algum momento, os dinossauros desenvolveram uma coisa única, uma característica fundamental que foi o verdadeiro segredo do sucesso deles. E essa tal inovação está toda nos quadris. A imagem aqui mostra perfeitamente a diferença. De um lado, a gente vê a postura mais, digamos, esparramada de um lagarto ou crocodilo, com as pernas abertas para os lados. Do outro lado, a postura ereta dos dinossauros, com as pernas retinhas, bem embaixo do corpo. E pode parecer um detalhe bobo, mas isso muda tudo. Com essa postura, eles conseguiam se mover de um jeito muito mais eficiente. E, o mais importante, sustentar um peso absurdo. Foi essa engenharia do corpo que permitiu que eles ficassem gigantescos. Beleza, agora que já entendemos o que de fato define um dinossauro, vamos tentar ter uma noção da escala do domínio deles. E quando eu falo em escala, não é só sobre o tamanho deles não. É, acima de tudo, sobre o tempo. 167 milhões de anos. É um número que a nossa cabeça mal consegue processar. Para se ter uma ideia, a nossa espécie, o Homo sapiens, está por aqui há uns 300 mil anos. O reinado dos dinossauros não avianos durou mais de 550 vezes isso. 550 vezes. Eles simplesmente dominaram o planeta desde o período Triássico até o finalzinho do Cretáceo. E eles não ficaram parados num lugar só, não. Eles surgiram numa época em que os continentes formavam um supercontinente só, a Pangeia, e de lá se espalharam pelo mundo inteiro. A evolução deles foi uma coisa impressionante, gerando uma variedade incrível de formas, de tamanhos. Eles se adaptaram para comer de tudo, desde plantas até outros animais, e acabaram ocupando praticamente todos os espaços possíveis em terra firme. E essa diversidade toda se reflete numa variação de tamanho que é de cair o queixo. Vamos pegar o menor dinossauro não aviano que a gente conhece, o Anchornis. Ele pesava por volta de 110 gramas, basicamente do tamanho de um pombo. Agora, do outro lado da moeda, no extremo oposto, a gente tem gigantes como o Argentinossauros. As estimativas de peso para ele chegam a 100 mil quilos, 100 toneladas. É como pegar uma pequena manada de elefantes e juntar tudo num animal só. É absurdo. E essa comparação aqui dá uma dimensão visual do que estamos falando. O Argentinosaurus podia chegar a quase 20 metros de altura. Uma girafa, que é o bicho mais alto que a gente tem hoje, ia parecer pequena, perto dele. Essa capacidade de atingir tamanhos colossais é, sem dúvida, uma das marcas registradas do sucesso dos dinossauros. Bom, até aqui a gente já viu que eles não eram bem lagartos. Falamos do tamanho absurdo deles e do reinado que durou uma eternidade. Mas agora vem a maior reviravolta nessa história toda. A descoberta que conecta os dinossauros a um grupo de animais que a gente vê literalmente todos os dias. Basicamente, a árvore genealógica dos dinossauros se divide em dois grandes galhos, e o critério para essa divisão, de novo, é a estrutura do quadril. De um lado, os ornitisquios, que significa quadril de ave, porque a pelvis deles lembrava um pouco a das aves de hoje. Do outro, os saurísquios, ou quadril de lagarto, que tinham uma estrutura de quadril mais parecida com a dos lagartos. Bom, a lógica parece bem simples, não é mesmo?
Se um grupo tem o nome de quadril de ave, então as aves devem ter vindo deles, certo? Parece a coisa mais óbvia do mundo. Pois é, errado. E essa é uma das maiores e mais deliciosas ironias da paleontologia. As aves não evoluíram do grupo quadril de ave. Elas vieram justamente do outro grupo, dos saurísquios, os de quadril de lagarto. Mais especificamente, de um subgrupo de carnívoros que andavam em duas patas, os terópodes. Um grupo que inclui tanto o T-Rex quanto o Velociraptor. E a gente não fala isso do nada. As evidências que confirmam essa ligação são simplesmente esmagadoras. Fósseis encontrados principalmente na China mostraram dinossauros que não voavam, mas que eram cobertos de penas. Os esqueletos deles e das aves compartilham centenas de traços, incluindo a fúrcula, aquele ossinho da sorte. Eles tinham ossos ocos e um sistema respiratório super eficiente com sacos aéreos, igualzinho ao das aves. E o mais maluco, até o comportamento como o de sentar sobre os ovos para chocar foi encontrado preservado nos fósseis. Então a gente tem essa história de um sucesso absurdo, de uma diversificação incrível, mas também de um final repentino e catastrófico. Chegamos ao último ato, o evento que virou o planeta de cabeça para baixo e selou o destino da imensa maioria dos dinossauros. Há 66 milhões de anos, depois de reinar por um tempo que a gente nem consegue imaginar, o mundo dos dinossauros simplesmente acabou. Um asteroide, com uns 10 quilômetros de largura, bateu na Terra, bem onde hoje é a península de Yucatán, no México. A energia liberada foi algo inimaginável. A poeira e os destroços subiram para a atmosfera e bloquearam a luz do Sol. O planeta inteiro mergulhou num inverno global, as plantas morreram e a cadeia alimentar toda desmoronou. Foi o fim da linha para todos os dinossauros não avianos. E isso nos leva à pergunta final. Depois de um cataclisma desses, que varreu do mapa os animais mais dominantes do planeta, será que eles se foram para sempre? Será que algo dessa linhagem incrível conseguiu de alguma forma sobreviver? E a resposta é a maior revelação de todas. Eles nunca foram embora. Os dinossauros não foram completamente extintos. Uma única linhagem, justamente a dos terópodes com penas, conseguiu passar por aquele inferno e sobreviver. E eles estão por toda parte hoje. A gente só deu outro nome para eles: pássaros. É isso mesmo. Da próxima vez que alguém olhar para um beija-flor no jardim ou um pardal na rua, vale a pena lembrar. O que se está vendo é o legado vivo de um reinado de 167 milhões de anos. A história dos dinossauros não terminou com fogo e poeira. Ela continua, todos os dias, em voo.